Hoje é dia de falar da segunda rodada de test matches internacionais, agora de julho. Vamos falar um pouco de Argentina e Inglaterra, grande segunda vitória da Inglaterra. Um show de bola dos Springboks com um monte de novidades do Raci Erasmus, algumas polêmicas. E também a vitória desta feita com um ótimo primeiro tempo dos All Blacks. Fora isso, um empanhado geral, finalmente Gales venceu depois de 18 derrotas consecutivas, um bom resultado contra o Japão, mas ainda a vitória de Fiji sobre a Escócia, a massacre mesmo do Uruguai para cima da Romênia, a vitória da Bélgica, a vitória da Espanha lá em terras americanas, a Bélgica venceu no Canadá, enfim, um monte de assunto aí para a gente tratar e particularmente esses três jogos que fizeram a rodada do último final de semana ainda mais espetacular. Preparado? Vem comigo! Muito legal ter você aqui comigo, seja bem-vinda, seja bem-vindo, meu nome é Martoni e antes de mais nada sempre agradecendo o carinho das mensagens, o compartilhamento, enfim, muita audiência, eu estou muito feliz mesmo, viu? Mais de 100 mil views, enfim, estamos indo, né, construindo esse rugby que é o esporte que a gente ama de paixão mesmo, né? E antes de mais nada, você sabe, assina o canal, aciona o sino, se sempre que tiver vídeos novos você será comunicado, dá aquele like e põe sua opinião. O que você achou do último final de semana? Quem que te chamou a atenção? E aquelas malabarismos dos Springboks que você viu? Bom, vamos fazer assim então. Vamos dar uma passadinha geral nos resultados, tá? Depois eu falo um pouco desses jogos, entre aspas, intermediários e depois eu entro de cabeça ali nos grandes test matches do último final de semana. Vamos nessa? Bom, você viu aí os resultados, né? Começando por Gales contra o Japão. O assunto não é outro porque Gales é uma potência no rugby e não vencia 18 jogos, quase 2 anos. Venceu, jogou bem e ali nos momentos cruciais da partida, quando o jogo estava equilibrado, no finalzinho o Gales foi bem. Então tem muitos méritos. Estava jogando o Japão, que é uma equipe que, repito, não está tão bem assim por conta do Ed Jones. Ele também não acertou muito a mão desta vez com o Japão, mas enfim. Muitos méritos para Gales, que comemorou e muito, e com razão, né? Conseguiu sair dessa situação incômoda de muito tempo, né? Depois eu vou falar do Uruguai, que bateu a Romênia inapelavelmente, o maior resultado da história entre o confronto das duas equipes. O Uruguai, que potência, hein? Que potência. A gente tinha Argentina e Uruguai agora, obviamente que ainda tem muito a crescer, mas surpreendeu de forma mais que positiva. E fez uma grande exibição contra a enfraquecida Romênia, que já havia tomado uma traulitada do Chile na outra semana. Depois Fiji, que pegou uma Escócia com algumas modificações, mas é a Escócia, né? O jogo foi lá em Suva. Você sabe que o universo fijiano, assim como de outros países, não é fácil no mundo do rugby, né? Pré-jogo, no dia anterior, com muita chuva e tudo mais, lá em Suva, além de funcionários, um monte de colaboradores, pessoas que foram lá se doar para deixar o estádio arrumado, pintar gramado, enfim, é uma coisa muito bonita. Eles jogam por muita paixão. O dinheiro lá tá complicado, às vezes tem problemas extra-campo, mas enfim. Bom, enfim, foi um grande jogo da equipe fijiana. A Escócia tentou, Darcy Graham acabou sendo expulso, Tuisova deitou e rolou. Nossa, enfim, né? O Ainingolo jogou muito. Enfim, esse Fiji aí, Caleb Mantes jogou demais, enfim. Fiji assusta, viu? Fiji está entre os 10 melhores do mundo e a progredir assim, essa próxima Copa do Mundo, eles vão dar muito trabalho, muito mais que deram na anterior. Pois rapidamente a Bélgica, que foi para o Canadá e venceu pela primeira vez o Canadá não vive um bom momento. A Bélgica pode ser adversária do Brasil, caso o Brasil não passe aí no quadrangular, ou seja, se ele não passar do Chile, ele disputa com o Paraguai, que teoricamente perde para o Uruguai. Você sabe que o quadrangular é assim, né? 2 jogos entre Paraguai e Uruguai, 2 jogos entre Brasil e Chile, Chile e Brasil. Quem vencer daí faz a final, o campeão já está direto na Copa do Mundo, o perdedor vai disputar com o perdedor
do jogo de Canadá e Estados Unidos. Tudo indica que seja o Canadá. Não passaram do Chile e jogaram com o Paraguai. Ok? Quem vencer daí vai para uma repescagem no final do ano. E essa repescagem vai ter a Bélgica. Essa Bélgica que ganhou do Canadá. Tem vários franceses jogando na equipe belga. Uma equipe que cresceu muito ultimamente, ou seja, alerta geral para a equipe brasileira. Grande resultado dos belgas, assim como foi um grandíssimo resultado da Espanha contra os norte-americanos lá na terra do Tio Sam, pela primeira vez na história. Um jogo em que a Espanha foi melhor, dominou muito o jogo, seu chutador, o brilhante primeiro centro, jogou muito bem, chutou muito bem, e o resultado foi mais que justo. Ou seja, uma Espanha que também tem crescido bastante, e isso é muito bom para o rugby europeu, viu? Porque a Espanha já foi muito bem no Seven-a-Side, é vice-campeã do circuito mundial de Seven, com Paul Ply e companhia limitada, e agora também no rugby de 15. Você sabe que a Espanha tinha se classificado para as últimas 2 Copas do Mundo, né? Mas por problemas administrativos de escrever jogador errado, jogador que não podia jogar, acabou desqualificada, dando espaço particularmente para a Romênia. Isso não acontece mais. A Espanha está na Copa e deve fazer um papel bem interessante. Os outros jogos você vê, a Irlanda atropelou Portugal e tudo mais, né? Ou seja, foi uma rodada muito interessante, e especialmente para esses resultados que eu chamei um pouco mais a sua atenção. Bom, vamos falar de Nova Zelândia e França. Foi um primeiro tempo All Black, né? No jogo anterior, os All Blacks tinham tido muitas dificuldades com a equipe francesa, que não é a principal, mas tem muita gente boa, obviamente. O Top 14 é um campeonato de altíssimo nível, talvez um dos 3 melhores do mundo, ou seja, então forma, obviamente, muitos jogadores bons. E a Nova Zelândia teve dificuldade no primeiro jogo. Nesse segundo jogo, não. Fez um primeiro tempo magnífico, jogou muito bem. Ardi Savia voltou a jogar muito bem. Cameron Hoegaard jogou bem. O Bullenberry distribuiu bem o jogo. Enfim, foi um jogo em que a Nova Zelândia matou no primeiro tempo. O segundo tempo administrou. A França reagiu, mas não teve punch para encarar realmente a Nova Zelândia. Essa sim foi uma bela exibição dos All Blacks, do Scott Robertson. Aí a gente chega na África do Sul contra a Itália. O resultado já diz o que foi a partida, né? Dessa feita, na outra semana, os italianos até tentaram alguma coisa, fizeram um ótimo segundo tempo desse jogo, não. E olha que no meio do primeiro tempo, Jasper Wiese foi expulso. Expulso mesmo por dar uma cabeçada ali no hooker italiano, enfim. E aí, no fisquete, aí ficou de fora. Ficou de fora, não tinha, depois de 20 minutos, uma substituição. E depois do jogo, você sabe que o André Esterhuizen, primeiro centro, tem sido treinado como terceira linha, já falei em outro vídeo. E o Rassi Erasmus depois falou que foi providencial isso. Falou que não tinha treinado, obviamente, para que acontecesse uma coisa dessa. Não era previsão de expulsão, mas o Esterhuizen fez o trabalho de base ali como asa, e depois com o jogo parado no scrum, então ele entrava, a bola da África do Sul, ele entrava como asa para dar proteção e trabalhar ali na base, e depois na bola do adversário ele formava de primeiro centro, lateral e scrum, ou seja, o jogo parado não impactou. No jogo corrido, obviamente, teve um pouco mais de dificuldade. Os 2 lances que chamaram a atenção do mundo do rugby foi a saída lá com o próprio Esterhuizen na frente, ou seja, só poderia ser scrum, a África do Sul queria scrum de saída. Não sei. Mas o mais foi o elevador no meio do campo lá, não sei se chegou a ver, uma coisa genial, por 2 vezes que eles fizeram, ou seja, o jogo está correndo aberto, de repente baixa um huck, aí sai do huck eles vão pro pulador, o pulador é levantado por 2 jogadores, aí que está a celeuma, se ele pode ou não ser levantado pelos jogadores, e aí é formado um mall, e do mall faz o rolling mall, um entrou e o outro foi atrás do Kylan Moody. Rassi Erasmus é cruel. Ele não, essa jogada não é dele, ele viu numa categoria de base no interior da África do Sul, pediu para o treinador, ele é muito inteligente. Conclusão, mexeu novamente com o mundo do rugby. Você sabe que na Copa do Mundo de 1995, para ser disputada na África do Sul, lá do Mandela, e do François Pienaar, Jonah Lomu e tudo mais, a África do Sul campeã pela primeira vez com um drop goal na prorrogação do Joel Stransky. Mas ali a celeuma foi pré-Copa do Mundo, na parte esportiva, que a África do Sul exigiu para a Copa do Mundo, sei lá, que o elevador fosse permitido. Até então não era. Uma primeira inovação ali. Até hoje o elevador é uma coisa maravilhosa nos laterais.
E agora vem com um monte de novidades. Bomb Squad na última Copa do Mundo, com 7 forwards no banco de reserva. E agora outras pitadas ali, outros incrementos, outros temperos nesse mundo do rugby. Tem muito criativos, tem muito a agregar ao rugby mundial. E foi uma vitória maiúscula de uma equipe que jogou muito bem. Destaque foi o Manly Bock, que tem o André Polar, você tem o Sacha Ingomezula, mas quem jogou bola de abertura realmente foi o Manly Bock. Grande vitória dos Bocks, mais uma. Bom, e para finalizar, a espetacular vitória da Inglaterra para cima da Argentina. A Argentina fez um jogo muito mais sólido nesta segunda partida do que o anterior. A Argentina tem muitas baixas, assim como a Inglaterra, muitas. Mais até da Inglaterra do que a própria Argentina. Mas a Argentina perdeu jogadores em posições cruéis, né? Só para citar alguns, o Scanhalf, a abertura, o Bornoz, todos descansando. Santi Chocobares, Juan Cruz Mali, o Oviedo, tudo gente ali da espinha dorsal da equipe. Obviamente que dá diferença. Foi o 111º jogo do Pablo Matera, recorde de todos os tempos com a camisa dos Pumas, não é fácil. O recorde anterior era do Agustín Creve, com 110 jogos, e agora o Matera com 111 jogos, que fez um bom jogo até o amarelo. Ali ele já está cansado, já não é nenhum menino, mas jogou muito bem. Mas a Argentina emparelhou o primeiro tempo, fez um ótimo primeiro tempo, até saiu na frente, no final do primeiro tempo contrai ali. A Inglaterra ali na dela, jogando por território, uma equipe pragmática, mas muito bem construída pelo Steve Borthwick. E repito, uma equipe totalmente, não é a titular da Inglaterra, tem pelo menos 12 jogadores que não estavam. Ou seja, a equipe alternativa. Eu não chamo de B, porque nesse nível da Premiership é igual dos franceses lá, que eu falei há pouco do top 14. O nível do campeonato é muito alto, então você tem muita gente boa. Dá para formar de fato 2 seleções. Coisa que para a Argentina ainda não dá. De qualquer forma, a Argentina deu quilometragem para bons jogadores. Uma molecada chegando aí que de repente, ao longo do tempo, vai se firmando. É natural que seja assim. Oportunidade melhor não tinha. Mas agora eu vou falar um pouco da Inglaterra. Que equipe maravilhosa. Essa Inglaterra, eu vou falar novamente o que eu já falei no vídeo anterior, eu falo sempre nos canais ESPN. Se tudo correr dentro do programado para a Inglaterra e ela for se organizando bem no ranking como está atualmente, 4º, 5º, 6º colocado, ela vai chegar mais uma vez nas semifinais da Copa do Mundo. Se vai para a final, muito difícil. Dá para prever uma semifinal, porque é uma equipe fortíssima, com 25, 30 jogadores de altíssimo nível. Um sistema de jogo diferente daquele anterior. É uma Inglaterra pragmática. No primeiro tempo, no segundo tempo se solta, joga de mão. Você pega esse jogo contra a Argentina, no segundo tempo o pack de forwards destruiu o pack de forwards argentino, tanto que o próprio Pablo Matera, na entrevista pós-jogo, falou: a gente não pegou na bola, a gente só defendeu o segundo tempo. Todos os méritos para os ingleses, jogaram muito bem, especialmente nesse segundo tempo. E foi verdade, né? E isso não é demérito nenhum para a Argentina, é mérito da Inglaterra. Porque tem 2 jeitos de você ver a vida, né? Você vê a vida pelo lado ruim e pelo lado bom. E você vê pelo lado bom. Eu acho que a Argentina aproveitou para treinar alguns jogadores, dentro das possibilidades fez um jogo equilibrado com uma potência que é a Inglaterra. E pelo lado da Inglaterra é isso. Os jogadores que vieram, que não tem tantas oportunidades, aproveitaram, puseram a bola debaixo do braço e falaram: vou dar dor de cabeça para o treinador. E é isso tudo que um treinador como Steve Borthwick quer, como o próprio Kotempome deseja. Então os dois saíram bem, no meu modo de ver, as 2 equipes saíram bem. Um pouco de frustração para os Pumas, porque haviam vencido de forma espetacular o British and Irish Lions lá na primeira partida, mas depois os 2 jogos com a Inglaterra mostrou uma equipe um pouco aquém quando esses jogadores principais não estão em ação. De qualquer modo, grande vitória da equipe inglesa, do George Ford, que jogou muito, hein? Bom, acho que é isso, passamos quase tudo, né? Um pouquinho, uma pitada de cada um, né? O fato é que foram grandes jogos. E agora sim, se você chegou até aqui, põe sua opinião. Quem você achou que foi o grande destaque da rodada, tanto de seleção quanto de jogador? E mais ainda, assina o canal, aciona o sino. E agora sim, se ficou até aqui, dá aquele like, que é muito legal, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima!